Boa noite a todos e quero saudá-los com a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que participam conosco a cada transmissão neste canal da Pieba e a nossa satisfação em caminharmos às quartas-feiras nesses estudos bíblicos em que hoje nós estaremos concluindo as nossas reflexões que temos realizados através do estudo no livro do profeta Jonas. E hoje chegamos então ao 4º capítulo e estamos assim fechando esse ciclo, e que seja ele na minha vida e na vida dos irmãos também de crescimento espiritual e de alcançarmos aquilo que é proposto através da campanha missionária deste ano, de sermos pontes que conectam pessoas a Jesus Cristo. E então vamos dar início a esse estudo, mas antes eu quero convidá-los para que fechem seus olhos para estarmos orando, buscando a direção de Deus para a reflexão da palavra dele nesta noite ao nosso coração. Feche seus olhos e vamos juntos assim estarmos orando nesse momento. Grandioso Deus, eterno e poderoso Pai, temos, Senhor, a alegria, Senhor, no nosso coração de estarmos recebendo de Ti, da Tua santa palavra nesta noite aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, na reflexão e entendimento delas. Pedimos, ó Deus, que sejamos guiados a todo instante, a todo momento, através da Tua bendita palavra, e que nossos corações, Senhor, sejam cativos também com nossas mentes levadas diante de Ti nesta hora. Ajuda-nos, ó Deus, pois precisamos, ó Pai, da ação do Teu Espírito, sendo o nosso divino professor nesta hora. Assim te suplicamos, ó Deus, no nome santo, bendito e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Jonas, capítulo 4. Eu vou estar lendo aqui na minha versão contemporânea. Se você tiver as escrituras ao teu alcance, que você possa acompanhar na sua versão, lendo também. Isso há de ajudar e muito para aquilo que nós vamos estar estudando nessa noite. E assim nos diz a palavra de Deus. Mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor: ó Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor, e que te arrependes do mal. Agora, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Mas o Senhor respondeu: é razoável essa tua ira? Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente dela. Aí fez uma barraca e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então o Senhor Deus fez nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta se secou. Aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, de sorte que ele desfalecia. Pelo que com toda a sua alma desejou morrer e disse: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável
essa tua ira por causa da boboreira? E disse ele: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira que não te custou o trabalho, a qual não fizeste crescer. Numa noite ela nasceu e numa noite pereceu. Mas em Nínive há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado. Não hei de eu ter compaixão dessa grande cidade? Amém. Que Deus abençoe a leitura da palavra nesse momento e no desfecho desse livro que termina com uma pergunta. E uma pergunta que cabe-nos uma reflexão em busca de resposta. Deus faz uma pergunta que vai ao profundo do coração de Jonas. Mas isso nos traz, meus amados irmãos, a uma questão muito importante e que tem a ver com uma mudança agora no enfoque da narrativa bíblica. Se o capítulo 3 ele traz à tona o coração de Deus em sua graça, em sua misericórdia para com os ninivitas, no capítulo 4 ele traz à tona o coração de Jonas no seu inconformismo. Se por um lado nós temos na revelação do que é o coração de Deus, por outro vai nos trazer o que é o coração humano, infelizmente, na sua dureza, na sua ingratidão, nas suas questões irrelevantes com relação a Deus. Por isso, a pergunta de Deus a Jonas é uma pergunta para mim e para você nessa noite. Será que nós estamos questionando muito as ações de Deus pelas as nossas incompreensões e dentro da nossa limitação, nós achamos muitas vezes que sabemos mais do que o próprio Deus? E Deus leva Jonas a pensar sobre isso, mas também uma reflexão ao meu coração e ao seu, de buscarmos respostas para aquilo que está no nosso coração que não condiz com o que está no coração de Deus, mas por questões aqui reveladas nas Escrituras Sagradas, que eu quero destacar nessa noite aqui com os irmãos. Primeiro, pelo que significa o espírito que deve mover as relações humanas. Deus, em sua palavra e nas suas ações, nos revela o que é a lei para mim e para você. Mas a lei não numa questão apenas de mandamentos, mas a lei no que implica no espírito dela, o que condiz com o que é o amor que está impregnado na questão da lei. E nós assim a temos resumida por Jesus Cristo nos Evangelhos, quando Jesus diz assim, olha: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz, não há maior mandamento que estes dois. Não há maior mandamento, porque nele nós encontramos o valor que Deus dá às pessoas, criadas à sua imagem e semelhança. E por isso, no espírito da lei, também para mim e para você, essa questão de termos esse amor a Deus que nos criou, mas aos semelhantes nossos, a quem Ele criou também, feito a sua imagem e semelhança. E no texto que nós acabamos de ler de Jonas, o coração de Jonas, esse princípio não está presente,
esse valor, infelizmente, nós não encontramos pelas seguintes questões apresentadas para nós aqui. No versículo 1, quando mostra claramente que Jonas ele fica irado e ele extremamente irado, nos diz o texto, desgostou-se com a ação de Deus para com os ninivitas. E no versículo 6 diz que ele ficou alegre, extremamente alegre, por conta de uma boboreira que lhe trouxe sombra do sol escaldante sobre a sua cabeça. E dentro dessa alegria extrema pela boboreira e a tristeza extrema a ponto de deixá-lo muito bravo e irado com a questão dos ninivitas não serem destruídos, mostra aqui que esse princípio da lei de Deus está invertido nas questões do coração de Jonas, em que fica claramente aqui para mim e para você que Jonas amava muito a si mesmo e também dava um valor excessivo às coisas, ao material. Vejam, no versículo de número 10, que Deus, ao repreender Jonas, vai dizer: tiveste compaixão de uma aboboreira. Compaixão de uma aboboreira. Olha, os desdobramentos disso, eles acontecem ainda nos dias de hoje, né? Claramente o coração humano tem uma tendência em valorizar a si mesmo e uma tendência em valorizar as coisas. Ou seja, a aboboreira, os desdobramentos dela pode se dar num valor que eu dou excessivamente a um bem material, seja um carro, seja uma casa, ou também o valor excessivo às coisas inanimadas da criação. Não que elas não tenham valor, têm o seu devido valor dentro daquilo que Deus criou, mas eu não posso valorizar isso mais do que a pessoa humana, mais do que o valor que Deus dá aos seres humanos. Então, há pessoas que dão um valor muito excessivo até aos seus bichinhos de estimação, mas quando se trata do relacionamento com outras pessoas, ela não dá o devido valor que deveria dar. E tem um cuidado muito excessivo com isso, mas por outro lado, com o seu semelhante não tem. E aqui é uma lição bem clara para nós dessas questões que precisam estar no seu devido lugar, no valor como Deus o dá. Deus ama toda a sua criação, mas a coroa da sua criação são os seres humanos, são as pessoas. As pessoas, sim, foram feitas à sua imagem, à sua semelhança. As outras coisas, há até uma diferença aqui na narrativa da revelação sobre a criação. Deus vai dizendo, as coisas vão sendo feitas e criadas, mas quando chega na criação humana, a gente vai ver que não há uma questão da palavra, mas da própria mão de Deus moldando o homem e soprando nesse homem a alma, ou seja, a alma vivente, o espírito que veio da parte de Deus concedida aos seres humanos. E por isso devemos dar o devido valor ao semelhante, amando a Deus de todo o coração. E isso vai levar de uma maneira natural que eu ame as pessoas, entendendo serem elas feitas à imagem de Deus. E assim como eu me valorizo, e não é pecado você se valorizar, porque você é criatura de Deus, criação de Deus, e em Cristo, então, muito mais, como a Bíblia chama essa nova criação, em Cristo Jesus somos novas criaturas. Claro que temos o devido valor, mas só que a Bíblia diz: ama o próximo como a ti mesmo, ou seja, o valor que eu tenho pela minha pessoa, eu devo ter pelas outras pessoas também, e nunca menosprezá-las a ponto de valorizar mais as coisas do que as pessoas, como o texto expressa isto no coração do profeta Jonas. Um outro aspecto
e quero destacar para a nossa reflexão, ela tem a ver na sabedoria de quem pode realizar todas as coisas. Deus, em todo momento, na narrativa, temos percebido isso a cada estudo. Deus, ele faz questão de mostrar quem está no controle. A todo momento, nós vamos ver Deus controlando céus e terra. Na questão da tempestade, Deus, ele controlando também o reino animal. Nós vamos ver isso na questão lá de Jonas no ventre do grande peixe. Deus controlando o reino vegetal. Nessa narrativa do capítulo 4, quando essa boboreira foi Deus que faz a nascer, é Deus que envia um bicho que vai ferir essa boboreira e ela morre. Então Deus tem o controle sobre as micro coisas que nós nem vemos na criação e no planeta em que estamos, mas Ele é que tem o controle de todas essas coisas. Ou seja, o controle de Deus sobre a vida humana, a vida de Jonas, a vida dos marinheiros, a vida dos ninivitas, e Deus tendo o controle sobre todas essas coisas. Isso é o que é nos revelado do coração de Deus. Mas aí, quando é nos revelado sobre o coração humano, entra aqui uma situação muito triste, quando o ser humano ele tenta e quer controlar todas essas coisas. É os seres humanos querendo controlar céus e terra. São seres humanos querendo controlar o reino animal. São seres humanos querendo controlar o reino vegetal. Parece que há, por conta do pecado que adentrou na raça humana desde a sua queda, nesse desejo de ser como Deus, ele sim tem o controle, querer controlar a tudo e a todos. E quando a gente vê que não tem esse controle, muitas vezes nos portamos como Jonas, de ficar bicudos, aborrecidos, amargurados, questionando o próprio Deus, porque ele não fez da maneira que eu queria. Por que que o Senhor não destruiu? E Jonas vai dizer, eu sabia, por isso que eu fugi. Parece até que Jonas ele sabe muito mais do que Deus. Ele vai dizer, tá vendo? É por isso que eu ia fugindo, eu ia para outro lugar. Eu ia fugir porque eu sei mais do que o Senhor. Eu já sabia o que ia acontecer. E o Senhor não ia destruir, ou seja, para Jonas a destruição é que era a solução. Deus não sabia de nada, ele é que sabia, tinha que ser destruído. E isso fica bem claro na narrativa, porque depois dessa conversa com Deus, ele ainda vai, sai da cidade, senta, fica sentado, bicudo, aborrecido, como que dizendo para Deus, eu estou aqui, quero ver a destruição, o Senhor não vai destruir? Fica lá contando a contagem regressiva para a destruição de Nínive. Nos 40 dias, aquele profeta ali sentado e observando para ver o que iria acontecer. Para dizer assim, eu tenho a razão, eu que sei o que é o melhor, eu que sei como que deva ser. E é como que querer determinar ao próprio Deus que tem o controle de todas essas coisas, para nós queremos dizer para Ele como que devam ser as coisas. Mas aí entra um aspecto na vida humana e no coração humano, que Jesus retrata isso no Sermão do Monte, e que quando o ser humano começa a perceber que não tem o controle, que muitas vezes vamos receber o não de Deus para algumas questões, e o não de Deus é o melhor para a nossa vida, o não de Deus é sempre o melhor porque Ele sabe de todas as coisas. Então nós vamos perceber que quando essas coisas fogem do nosso controle, porque na verdade nunca tiveram no nosso controle, elas nem fugiram, nós nunca podemos controlar essas coisas, mas quando nós vamos entendendo que não podemos controlar,
e nós queríamos controlar. Então Jesus aponta como uma das causas da ansiedade no coração humano. Então Jesus vai relatar no texto de Mateus, no capítulo 6, de 25 até o 34, sobre estas questões, e mais uma vez aqui, uma lição ao coração humano de que não podemos controlar. Isso está no coração de Deus para o nosso coração. Ele controla todas as coisas. E por isso, no 25 em diante, diz assim, ó, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois os gentios procuram todas estas coisas. E de certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. E aí fica, para mim, para você, essa lição muito importante ao nosso coração. Nós não temos controle, descansar em quem tem o controle. E não só isso, de que ele sabe melhor do que eu e você. Ele tem ciência e sabedoria muito, mas muito, muito além da sabedoria humana. Muito. Nós estamos muito aquém dele. Então é importante que esse orgulho humano caia por terra. Como o orgulho no coração de Jonas, em achar que ele sabia o que era melhor para aquela situação, quando Deus é que sabe o tempo determinado para toda e qualquer coisa e aquilo que é melhor para todos nós. Então, não adianta a gente reclamar, não adianta se queixar, não adianta ficar bicudo como profeta. A solução é descansar, abrir o coração e crer com todo o coração que Deus sabe sempre o melhor, mesmo para situações que nós não venhamos a compreender. Por que que Deus agiu assim? Por que Deus fez assim? Por que Deus permitiu isso naquele momento, naquela hora? Ele sabe. Ele controla. E é o melhor. Podem ter certeza no seu coração. E um último aspecto a destacarmos nesta noite para a nossa reflexão é que
dentro do que Deus revela do seu coração e revela do coração humano e as contradições que há entre o coração humano com o coração de Deus, no exemplo de Jonas, é porque faltou nas atitudes de Jonas aquilo que iria assemelhá-lo ao coração de Deus. E por isso essa pergunta no texto: não hei eu de ter compaixão daquilo que vale a pena? Porque Jonas estava tendo compaixão de algo que não valeria a pena naquele momento. Não era para ter compaixão naquele momento. Era para ele ter compaixão dos seus semelhantes que estavam em Nínive. E Deus o desperta para isso. Era para ser semelhante ao coração de Deus. Mas só que a dureza do coração do profeta e a sua independência de ação à parte de Deus sempre o levou a não ser um coração igual ao de Deus. E isso vai repetir na história da raça humana. E a gente vê nos nossos dias isso acontecendo constantemente. É um homem desconfigurado da sua humanidade. As coisas que acontecem nos relacionamentos humanos, através das guerras, né, das brigas, contendas, sejam elas no ambiente familiar, sejam elas no ambiente de igreja, sejam elas nas questões das nações, nós vamos ver que isso mostra um ser humano desconfigurado do original, que foi feita a semelhança, olha, imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança. Então, todas essas ações mostram um homem desconfigurado dessa imagem e dessa semelhança. A proximidade com Deus, essa conexão com Deus, essa comunhão com Deus, esta fé em Deus, essa obediência à palavra de Deus, ela vai nos levar a uma semelhança ao próprio Deus, que é o que Ele quer. Para mim, para você, era o que Deus queria para a vida do profeta Jonas e quer no coração de qualquer ser humano na face da terra. Que ele, ao invés de ser um desumano, próximo de Deus, com coração semelhante ao de Deus, isso vai humanizá-lo. Humanizá-lo. Se está faltando isso nos dias nossos e nas relações humanas, em que fica parecido mais com uma questão, às vezes até irracional e animal na atitude de muitos, é a prova do quão longe e desconfigurado ele está do coração de Deus. Mas a Bíblia Sagrada, ela está impregnada de ensinos que nos levam sobre esta verdade. Dizer assim, olha, Deus quer que o seu coração seja igual ao coração dele. E eu vou voltar mais uma vez ao grande Sermão do Monte, porque lá o Senhor Jesus aponta para que eu e você, sendo dele, salvos por ele, remidos por ele, a obra de Cristo é para nos levarmos a sermos semelhantes a Cristo. Tudo que Jesus fez na cruz e da sua obra salvadora é para que eu e você sejamos semelhantes a Cristo Jesus. Pequenos cristos aqui na terra, e foi justamente o que levou ao nome cristão, que não foi dado pelos próprios discípulos de Jesus. Foi um apelido por quem estava de fora, que viam naqueles que caminhavam, pregavam, viviam, testemunhavam, eles diziam assim, olha, eles são cristãos, que significa pequenos cristos. Esse é o significado no original para cristão. Pequenos cristos.
eles são semelhantes ao que foi Jesus Cristo e se espelham em Jesus Cristo. Procuram caminhar como Jesus Cristo. Procuram falar como Jesus Cristo. Procuram viver como Jesus Cristo. Então eles são pequenos cristos. Eles são cristãos. E é esse o desejo do Senhor para nós, para a sua igreja, para o seu povo, para que a gente seja ponte que conectem outras pessoas ao reino de Deus. Então em Mateus 5, no versículo 43 ao 48, vai dizer assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Eu quero concluir o nosso ciclo de estudos no livro de Jonas dentro dessa perspectiva de sermos pontes que conectam pessoas a Jesus Cristo. Eu quero concluir com o hino 169 do cantor cristão, lendo para os irmãos a letra dele, que é uma oração muito bela e propícia para a nossa reflexão de que a gente o faça nessa noite. Eu vou ler, mas eu gostaria que fosse para você uma oração sincera, diária sua, e como um alvo, um objetivo da sua vida cristã, que o seu alvo seja esse. E assim nos diz a letra desse hino: mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão. E no coro vai dizer assim: mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Assim, a semelhança de Jesus, seremos pontes que levam outras pessoas à mesma experiência com o Senhor Jesus. Quando se aproxima uma data muito importante na vida da primeira igreja evangélica batista em Araraquara, dia 5 do próximo mês, a igreja estará dando posse ao seu novo obreiro, o servo do Senhor, pastor Alexandre Tavares, que já está se caminhando para a cidade com a irmã Lúcia, e é uma data que vai marcar algo na vida da igreja dentro de uma perspectiva. Cada pastorado, isso inevitavelmente acontece, é natural, sadio, é assim, porque cada obreiro tem do Senhor que o chamou uma forma de conduzir cada obreiro. Os pastores não serão iguais, porque é a multiforme graça de Deus. Então, dentro dessa expectativa que está no coração da igreja, dentro dessa expectativa que está no coração do pastor Alexandre e da irmã Lúcia, que igreja e pastor sejam o alvo no coração de ambos, de buscarem serem semelhantes a Jesus Cristo e serem pontes que conectem muitas famílias, mas muitas famílias da cidade de Araraquara ao reino de Deus. Que assim o seja,
para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.